Olá, pessoas! Cheguei! Então, na aula anterior, nós paramos na parte do sistema digestório e agora nós vamos dar continuidade aí nesta aula. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema digestório dos moluscos. Então, como é que funciona esse sistema digestório? Lembrando que nós já temos aí uma novidade evolutiva, né? Então, o tubo digestório desses animais, eles são tubos digestórios completos. E aí, assim, existem algumas espécies que elas são predadoras. Os polvos, por exemplo, eles são predadores. E aí nós temos algumas espécies que são herbívoras, que são as lesmas, e nós temos também os filtradores, que a maioria desses filtradores, eles são os bivalves. Como é que funcionam os filtradores? É até um pouquinho parecido lá com os poríferos. Eles retiram os nutrientes necessários ali da água que eles estão envolvidos. Então, eles fazem a filtração dessas substâncias para que eles possam permanecer vivos. E aí, eu já havia dito para vocês anteriormente a questão da rádula, que é uma língua dentada, né, que serve ali para ralar mesmo os alimentos que eles estão ingerindo, e a presença da glândula digestiva, que é o chamado hepatopâncreas. Tudo bem até aqui, povo? Alguma dúvida? Se vocês tiverem dúvida, estou à disposição, como eu havia dito na aula anterior, inclusive. Meu WhatsApp está aí para vocês. E aí, vocês, se tiverem dúvidas, perguntem para mim, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos lá, que aqui é sucesso. Aqui eu vou trazer para vocês o sistema respiratório, o sistema excretor e o sistema circulatório. Então, como é que funciona o sistema respiratório desses animais? A respiração, ela pode ser cutânea, ela pode ser branquial ou pulmonar desses animaizinhos. O sistema excretor, ele é formado por nefrídeos que podem ou não formar aí os rins primitivos, tá? Conforme o grupo, vai depender do grupo que você estiver estudando, e aí você vai entender aí que os nefrídeos eles podem ou não formar rins primitivos, beleza? E o sistema circulatório. O sistema circulatório desses animais, na maioria dos moluscos, é do tipo aberta, que nós também encontramos a circulação aberta nos artrópodes. Lembra lá? Mas nos cefalópodos, que são os animais que têm aí um cabeção, né? E aí, no caso, as lulas, os polvos, já é uma circulação do tipo circulação fechada, como é o nosso caso. O caso dos seres humanos, na realidade, vou mudar aí o grupo. No caso dos mamíferos, nós temos uma circulação fechada, né? A circulação aberta é quando você tem uma artéria de ponta a ponta, uma veia bem calibrosa de ponta a ponta nesse animal, e essa veia é que vai fazer a distribuição dos nutrientes necessários para que esse animal continue existindo. No caso da circulação fechada, existe aí todo um processo para que esses nutrientes eles passem por todo o organismo deste animal. E que no nosso caso, por exemplo, as hemácias que vão distribuir oxigênio aí por todo o nosso corpo através da circulação fechada. Então, os cefalópodos, eles têm aí a circulação fechada, beleza? Então, vamos lá, gente. Próximo slide. Como é que funciona o sistema nervoso desses animais? Então, existe nesses animaizinhos a presença de gânglios cerebroides. Esses gânglios, eles ficam diretamente ligados a algumas estruturas que são as estruturas sensitivas. Então, vamos lá. Quais são essas estruturas sensitivas? Se você prestou bastante atenção nas aulas anteriores, eu comentei com vocês que se caso, quando você era criança, você teve ali a possibilidade, de repente, de tocar numa lesminha, porque você tinha curiosidade, na hora que você toca
nas anteninhas dela que os olhos ficam ali presos no final dessas estruturas, e imediatamente ela recolhe, porque são estruturas sensitivas. Então, quais são as estruturas sensitivas? Os olhos, os estatocistos, que esses estatocistos, eles estão relacionados diretamente ao equilíbrio, e os tentáculos, né? E algumas outras estruturas também. Mas essas são as estruturas aí que estão diretamente ligadas às estruturas sensitivas do sistema nervoso desses animais, tá? E aí, esse sistema nervoso já é um sistema nervoso que ele funciona um pouquinho melhor, já teve aí uma novidade evolutiva que fez com que esse animal ele tivesse um pouco mais de sensibilidade em relação ao ambiente em que ele está vivendo. E a reprodução desses animais? Como funciona essa reprodução? Então vamos lá, gente, para que você não se confunda. A maioria dessas espécies, ela é dioica. Lembra quando eu falo de dioica e monóica? Dioica é quando nós temos aí, o macho e uma fêmea. Monóica é quando nós temos aí um único ser vivo com o gameta feminino e o gameta masculino. Então, a maioria das espécies é dioica, embora existam espécies monóicas, só que essas espécies monóicas, elas realizam a fecundação cruzada. Igual acontece nas minhocas, né, nos anelídeos, lembra que as minhocas realizam fecundação cruzada, porque uma única minhoca tem lá o gameta feminino e o gameta masculino, certo? Então, a fecundação, ela pode ser uma fecundação interna ou ela também pode ser uma fecundação externa. E aí nós também temos, nesses casos, o desenvolvimento direto ou indireto, dependendo do grupo que está sendo estudado. Então, nós podemos encontrar animais com desenvolvimento direto ou desenvolvimento indireto. Nós podemos encontrar animais que são monóicos ou que são dioicos, e os monóicos realizam fecundação cruzada. Ok, povo? Até aqui tudo bem? Belezinha, então. Classificação. Nós temos aqui algumas classes, só que estas classes nós vamos estudar apenas na próxima aula. Belezinha, então, gente? Beijos, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, me procurem, eu estou à disposição, ok? Então, um beijo, povo, até a próxima aula.